Olá, bom dia. Me chamo Alana. O grupo é composto por mim, Alana, por Breno e Levi. O nosso tema escolhido para o trabalho prático foi o máximo independent set. Mas o que é o máximo independent set, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o independent set. O independent set nada mais é do que, a grosso modo, um conjunto de vértices tal que não exista uma aresta qualquer entre os dois vértices do conjunto. Ou seja, o independent set ele pode ser dado um grafo qualquer G, é um conjunto S de vértice de G tal que não exista dois vértices adjacentes contidos em S. Ou seja, não há nenhuma borda conectando os dois. Em outras palavras, se a gente tem, por exemplo, dois vértices A e B qualquer no conjunto independente, não pode haver aresta nenhuma entre esses dois vértices. E se caso o S for um conjunto independente de G e não houver nenhum conjunto independente de G maior, a gente vai chamar esse S do máximo independente set, que ele é o maior número de casos independentes nesse grafo. Meu nome é Breno e agora eu vou explicar duas implementações para achar um maior independente set. A primeira é a do brute force, que é basicamente, dado n elementos, eu vou testar todos os subconjuntos possíveis, que seriam 2 elevado a n subconjuntos, e para cada um que for um independente set, eu atualizo a minha resposta, pegando a minha resposta atual, o máximo, o maior entre a minha resposta atual e quantos elementos tem naquele conjunto, naquele subconjunto que eu estou testando no momento. Isso é bem simples, se a gente quer testar todos os 2 elevado a n subconjuntos de n, é só a gente pegar uma forma binária de n dígitos. Então, digamos que n é igual a 3. Então, a gente tem 0, 0, 0, 0, aí vem 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. É só ir pegando a busca binária até 2 elevado a n menos 1, que seria 1, 1, 1 aqui. E com isso, a gente só assume que cada um desses é um elemento. E se tem 0 é porque ele não vai ser escolhido naquele momento. E se tem 1, ele faz parte do subconjunto que a gente está testando. Como é que a gente fez isso em código? Basicamente, a gente tem um inteiro maior, um inteiro mai, que vai ser a nossa resposta no final. A gente tem um for, que vai de 0 até 2 elevado a n. Isso aqui é 2 elevado a n. Para cada um desses números, a gente vai ver a quantidade de bits ativos dele. A gente começa com 0, que a gente vai fazendo uma soma depois. E vai criar um booleano de impossível igual a impossível e vai iniciar ele como false. Se ele virar true, então se ele for true aqui no final, ele vai dar um contínuo e ele vai para a próxima iteração. Se ele não for impossível, ou seja, se o subconjunto que a gente testou nesse momento é um independente set, então a gente faz a atualização da nossa resposta e no final a gente retorna o maior. Então, para cada um dos subconjuntos, a gente vai ter dois fóruns aqui embaixo, que vai testar basicamente 2 a 2 se eles têm uma ligação entre si. Então, se o bit do jésimo número está ativo, se o késimo número está ativo também, e se existe uma ligação entre eles, se existe uma aresta entre eles, então é impossível igual a true. Porque a gente tem dois elementos que têm uma ligação entre si, então eles não podem ser independentes set. E aqui a gente soma a quantidade de bits ativos do número naquele momento. E assim é o brute force. Ok, agora eu vou explicar um pouco sobre a implementação da busca binária. Basicamente, a gente só teve uma percepção de que o problema da Maximum Independent Set é um problema monotônico. Ou seja, se você tem um conjunto de 20 elementos e você sabe que existem 5 elementos que formam um independent set entre eles, então com certeza existem um subconjunto de 4, um subconjunto de 3, de 2, de 1. E aí, então agora a gente só precisa testar para 6, ou para 7, ou para 8 e assim por diante. Então, percebendo isso, a gente sabe que tipo, se nossa resposta do máximo independent set está entre 1 e n, sendo n a quantidade de elementos, né, e nesse caso aqui seria 20, então a gente sabe que nossa resposta está aqui, então a gente pode fazer uma busca binária nisso. Se existe um subconjunto de 10 com independent set, então agora eu só preciso testar para frente, eu vou testar agora para 15. Se não tem como fazer com 15, agora eu vou testar para 12, e assim por diante. É uma busca binária. Como é que a gente implementou isso? Aqui está o L, que é o left, e o R igual e o right, que é 1 e n. A gente tem a nossa implementação de busca binária padrão, que a gente aprende em algumas matérias mais básicas, né? A gente tem a média igual a L mais A sobre 2. E essa média vai ser basicamente assim,
A gente vai testar se com esse número, com esse valor, a gente consegue um independente set. Se sim, a gente vai testar para um valor maior e a gente atualiza a nossa resposta. Se não, a gente vai testar para um valor menor. E aqui, esse REC aqui é basicamente uma recursão que a gente fez e a gente chamou de REC porque a gente usa em mais de uma função isso. E ela basicamente vai retornar um true se for um independente set, se existe um independente set com aquele número, ou false se não existe. E como é que a gente fez essa função de booleano aqui? Tá, voltando aqui para coisa. Se a gente tem um subconjunto, um conjunto de 5 elementos, e a gente está testando para um k igual a 3, ou seja, existe um subconjunto de 3 elementos entre os 5 que formam um independente set entre si, a gente basicamente fez o quê? A gente criou um vetor de 5 elementos em que os k últimos, ou seja, 3 últimos, são iguais a 1. E a gente pegou todas as permutações possíveis desse vetor aqui. E a mesma coisa do brute force, a gente testou, tipo, o 1 representa um elemento ativo, o 0 representa um elemento não ativo. Tá, então a gente criou o vetor de n elementos, botou os k últimos igual a 1, e aqui a gente fez o do while next permutation, que é uma função própria do C++, que vai gerando todas as permutações. Para cada um deles a gente testa 2 a 2. Se eles forem iguais, a gente continua, porque isso pode dar um errinho. Então, se o bit i e o bit j do vetor lá está ativo e eles têm uma ligação entre si, então já é impossível. Para aquele caso de teste que a gente está testando, para aquela permutação. Se for impossível, a gente está continuando. Se chegar aqui em algum momento, significa que a gente chegou em uma permutação de k elementos que é possível e a gente já retorna true. Se por acaso a gente passar por todas as permutações e nenhuma delas retornar true, então a gente pode retornar falso, porque não existe um independente set de k elementos. E assim a gente faz a nossa busca binária. Certo, e agora vamos falar sobre a solução de backtrack, beleza? Então qual é a ideia? Imagine que você tem 3 ou n vértices, certo? Eu vou dar um exemplo com 3. O meu estado atual é caracterizado por qual vértice eu estou atualmente e quais vértices já foram usados. Então a gente vai ter um vetor aqui com zeros e uns e qual vértice eu começo, que é o 1. Aí aqui eu vou para ou eu coloco esse vértice 1, 0, 0, 2, ou eu não coloco no independente set que a gente vai testar, certo? Se eu coloquei, a minha resposta vai ser eu vou retornar a resposta que tem desse estado, mais 1, que é esse vértice que eu acabei de colocar, e se eu não coloquei, eu vou retornar só a resposta para o estado sem colocar, certo? Então, para cada um desses estados vai acontecer a mesma coisa, certo? E eu vou testar se eu posso ou não colocar. Por exemplo, se o 2 tiver uma conexão com 1, eu não posso colocar aqui. Então, o único estado que eu vou retornar é de não colocar. 1, 0, 0, 3, que vai ser o seguinte vértice, que eu vou testar se eu posso colocar ou não. E com isso, no final, quando eu ultrapassar de 3, que eu chegar em 4 aqui, por exemplo, eu vou retornar 0, porque eu não consigo mais testar para mais ninguém. E quando eu conseguir colocar, por exemplo, eu vou pegar o máximo entre 1 mais o estado que eu coloquei e o máximo entre isso e eu não ter colocado. Então, em questão de código, fica o seguinte. Aqui é o vetor de zeros e uns, que é um bit set. Aqui é a posição onde eu estou atualmente. Se passar de n, eu retorno 0. Aqui eu testo se ele tem conexão com alguém que está no bit set. Se eu não achei essa conexão, eu coloco ele no bit set, guardo 1 mais a função com ele no bit set de backtracking e depois retiro ele, porque eu vou testar sem ele no bit set, né? Com a função recursiva. E aí com isso a gente resolve o problema com backtracking. No final, o resultado dessa função vai ser o maior independente set, o tamanho. A binary search otimizada, o que ela vai fazer? Quando eu tenho um número muito grande de arestas, comparado ao meu número de vértices, não vale a pena eu começar em n sobre 2, testando, porque isso aqui já é um número maior da tabela de Pascal, a combinatória de n e n sobre 2,
E provavelmente o meu máximo independente set vai ser bem pequeno, porque são muitas arestas. E aí pode ser que não aconteça, mas muito provavelmente vai acontecer. E aí a gente vai começar, ao invés de n sobre 2, a gente vai começar de n sobre 10. Testando. O tamanho, no caso, né? Que a gente está testando a busca binária. E aí, depois que a gente resolver aqui, a gente vai tentar dividir por 9, por 8. E assim por diante, até chegar em 2 e continuar dividindo por 2. E em questão de códigos, fica o seguinte. A quantidade de arestas, eu conto. Eu tenho o threshold, que a gente vai usar um valor que a gente quiser, que no caso foi n vezes log n sobre 2. Se tiver Bom, o que a gente conseguiu concluir com isso tudo, né? Concluímos que a implementação do backtrack ela foi a que se mostrou com o melhor tempo de execução médio nos nossos casos testados. Porém, em casos que o máximo independente set era próximo de n, a busca binária ela se mostrou muito mais rápida e eficiente. Isso se deve porque pela complexidade do backtracking, ela se é ligada à quantidade de independent sets possíveis. Uma vez que ele gera todos eles em sua recursão. Em contrapartida, a busca binária, ao mesmo tempo que pode levar tempo muito maior calculando as possibilidades, que não foram independent set, né? Economiza muito tempo calculando alguns conjuntos específicos.